Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como conquistar os signos. Algumas pessoas têm enviado comentários para mim dizendo que foram desinscritas do canal ou que não estão recebendo notificações. Se esse é seu caso, basta se inscrever de novo. Aí você vai, às vezes é um sininho, às vezes é aquela rodinha, aquela engrenagem. Você clica lá na página inicial do canal e ativa para receber todas as notificações. Bom, primeiro eu quero explicar que um escorpiano ou uma pessoa com Sol em Escorpião só tem possibilidade de ter 5 Vênus. Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário ou Capricórnio, porque Vênus é um planeta que fica perto do Sol, ele nunca fica mais 2 signos de distância do Sol. Mas como conquistar escorpianos? Escorpião é o signo do mistério, é o signo da transformação, é o signo do segredo, o signo do oculto. São pessoas que gostam de investigar as coisas, são pessoas que elas não se contentam em simplesmente ver uma coisa e, legal, gostei. Não, são pessoas que querem ir a fundo, compreender as coisas, sabe? Em termos de relacionamento, por exemplo, são pessoas que querem investigar ao outro, ver tudo com profundidade. São pessoas muito profundas, muito intensas, muito, sabe? Elas têm sentimentos muito profundos. Geralmente, um escorpiano, ele pode, por exemplo, passar uma imagem de ser mais frio, de não demonstrar tanto sentimento mesmo. No entanto, quando você consegue se conectar a ele, né, quando você consegue entrar no mundo dele, que não é fácil, eles são, assim, muito apaixonados e se entregam muito, sabe? Eles são muito ligados à espiritualidade também. Tem essa coisa que as pessoas falam, né, de... Primeiro o estereótipo, né, de escorpiano ser ruim, de escorpiano fazer o mal, de escorpiano ser sacana. Não é isso, sabe? Escorpião, ele pode ir a vários níveis, depende da escolha da pessoa, né? Por exemplo, ele pode ser aquele estereótipo do escorpiano que realmente apronta, que realmente não é legal com as pessoas, que realmente, sabe, vai ser muito manipulador, muito controlador, muito ciumento, muito possessivo, etc., mas ele também pode escolher ir pro lado da Fênix, né? É aquele signo, assim, que naquela área da sua vida você precisa morrer e renascer como uma pessoa melhor, né? Você precisa virar a Fênix. Então, muitas vezes, o escorpião, ele precisa passar por certos obstáculos, por certas dificuldades na vida, por certas dores até mesmo, para aprender certas lições, né, para ele evoluir espiritualmente, para ele crescer como pessoa, aprender o lado bom. Escorpião é regido por Marte, e eu recebo muito essa pergunta, tem muita gente que vem para mim, até me xingando mesmo nos comentários, dizendo que não, que absurdo, que Escorpião é regido por Plutão, que eu não sei astrologia, enfim. Escorpião é regido por Marte. Em qualquer linha de astrologia que você for estudar, Escorpião será regido por Marte, inclusive na astrologia moderna, que é a que atribuiu Plutão a Escorpião como corregente, tá? Mas se você olhar a astrologia moderna, ela também vai te dizer que Marte é corregente de Escorpião. Na astrologia védica, alguns autores atribuem Ketu ou Nó do Sul também como regente de Escorpião. Exatamente por esse lado místico, esse lado investigativo de Ketu. E no caso de Plutão, essa coisa da transformação da Fênix, vida e morte. Então, esses no caso, o planeta sombra, né, Ketu, ou o planeta Plutão, foram associados em outras linhas como regente de Escorpião. Mas Marte é sempre regente de Escorpião, não importa qual seja a linha. Então, assim, por mais que você olhe, na hora de analisar um mapa, você olhe Ketu ou Plutão para avaliar a situação de Escorpião, a primeira coisa que você tem que olhar, na realidade, é Marte. Acontece que as pessoas já atribuíram muito Marte àquela energia explosiva, impulsiva, né, que vai e executa, como a gente vê em Áries. E em Escorpião é um outro lado de Marte, porque os planetas também têm lados diferentes, né? Eles também têm formas diferentes de atuação. E o lado de Marte
que pega em Escorpião é exatamente esse lado investigativo, esse lado de pensar como vai agir. Ambos são guerreiros, mas um é aquele guerreiro, né, que vai e faz, que é Áries, né, que vai, faz, executa. Já o guerreiro de Escorpião é aquele que pensa, mas que fica calculando, que fica planejando, que não é necessariamente visto, que fica debaixo dos panos atuando. E essa é muito a característica do Escorpião, ficar por debaixo dos panos, analisando ele dentro da carcaça dele. Os signos de água todos carregam uma carcaça, né? Todos se fecham dentro de um escudo protetor. Peixes têm as escamas, né? O caranguejo, câncer, tem a carcaça do caranguejo, e Escorpião também tem aquela carcaça dura que protege, né? E os signos de água usam isso porque eles têm um sentimento muito intenso por dentro. Então, geralmente, eles têm essa proteção dessa personalidade até, e dessa forma tão emocional deles de serem, né? Eles se protegem nessas carcaças sentimentais, assim. Por isso, muitas vezes, você olha um escorpiano e você pode achar que ele não gosta de você, né? Você pode achar que ele é frio, que ele é calculista, mas, na verdade, por dentro ele gosta, ele só não gosta de demonstrar sentimentos. Escorpião não fica muito à vontade com a demonstração de sentimento, porque para eles é tão profundo que chega a machucar, né? Chega a doer muito o tanto que eles amam uma pessoa, por exemplo, quando eles amam. Então, se eles começam a demonstrar demais, isso pode ferir internamente, né? Eles estão dando acesso demais, eles gostam de mistério, eles gostam de se esconder, né? É um signo, seria Marte à noite, por exemplo, né? O signo da noite, eles gostam de se esconder, eles não gostam de deixar tudo tão público assim, eles gostam realmente de resguardar a personalidade. E eles também gostam de desafio, né? Eles gostam de pessoas que vão desafiar a necessidade, porque Marte é o caçador, né? Marte precisa caçar, precisa ir atrás, precisa ter desafio, Marte tem que vencer a batalha. Então, se não for uma batalha, se ele sentir que está muito fácil, ele perde o interesse na pessoa. Então, eles são misteriosos, mas eles gostam de pessoas misteriosas também, gostam de tabu, gostam de assuntos que não são tão... Por exemplo, tabus sexuais, né? Que a sociedade não aceita tanto aquela situação. Não é que eles sejam maníacos sexuais, né? Como algumas pessoas pregam, mas assim, Escorpião não é um signo do sexo, tá? Escorpião é um signo que ele pode ser muito sexual, e ele é muito sexual, porque ele quer entender tudo a fundo, né? Ele quer ver tudo na alma, no espírito, sabe? Entrar na psique do outro. E uma forma que ele tem de fazer isso é através do sexo, né? Porque o sexo faz com que as pessoas se conheçam muito, se conectem muito espiritualmente. Então existe essa fama aí de Escorpião, de ser o signo do sexo, mas não é bem assim. A questão deles com o sexo é muito emocional e também muito espiritual. E é essa coisa investigativa. Eles investigam as pessoas através do sexo. Há muita confusão das pessoas em relação a Escorpião, assim. Escorpião é um signo que realmente, quando o escorpiano ele decide ir pro lado vingativo, ele pode ser muito difícil mesmo. Mas o escorpiano no lado positivo, no lado fênix dele, nossa, eu tenho vários amigos assim, sabe? Escorpianos que você olha e você vê fênix ali. São pessoas maravilhosas, extremamente generosas e que realmente, sabe, fazem pelo outro, cuidam do outro, solícitas. Então o escorpião, ele tem um lado muito legal dele que não é qualquer pessoa que vai ver por causa da carcaça, né? Só que você tem que saber ter paciência com o escorpião e esperar o tempo dele, não adianta, né? Eu vou exemplificar que eu tenho uma amiga que é extremamente escorpiana, ela é muito escorpiana, ela é escorpiana, com Vênus no escorpião, com tanto de coisa no escorpião, e enfim, e tudo na casa 8, porque ela tem um ascendente em Áries. E essa amiga, várias vezes já aconteceu assim, dela tá triste, dela tá mal. Aí eu falo com ela assim, você quer conversar?
não, eu não quero conversar. Eu falava assim, tá bom. E na hora que ela tava pronta, às vezes levava uns meses, assim. Aí ela tava pronta, ela virava e dizia, agora a gente pode conversar? Então isso é super escorpiano, né? Eles têm o tempo deles, eles têm a carcaça exatamente para se protegerem. E ela dizia, ela falava assim, eu não posso conversar agora, senão eu vou desmoronar. Eu não vou conseguir. Então, eles são muito emotivos e acho que as pessoas têm que quebrar um pouquinho essa imagem, até por isso eu gosto um pouco de explicar um pouco mais de escorpião, porque eu acho que as pessoas têm que quebrar um pouco dessa imagem de frieza, né? De dizer que eles são gelados, que eles são só calculistas e manipuladores, não são. Mas no lado ruim, eles realmente podem fazer jogos mentais, podem manipular, podem querer controlar demais, sabe? Porque é um signo de muito poder, de muito domínio. Então eles dominam as pessoas, especialmente psicologicamente, assim. Escorpião, ele tem um domínio psicológico sobre você que é enorme. Especialmente através do olhar, né? O escorpião parece que ele fica tentando te hipnotizar, assim. Só que eu sou virginiana, né? Aí a pessoa virginiana olha e fala assim, eu tô te sacando. Eu ainda vou contar pra vocês que Virgem é Perséfone, esposa de Hades, né? E aí a associação entre escorpião e virgem. Virgem enxerga muito bem, né? Escorpião, como ele é, por quem ele é. E aí eu olho assim, aquele olhar tentando me hipnotizar e falo assim, sério mesmo? Mas isso é um escorpião quando ele tá no lado ruim. Escorpianos são intensos e são 8 ou 80. Eles não têm meio termo. Uma coisa muito interessante com o escorpião é que você nunca vai tentar conquistar um escorpiano. Ele tem que ter um interesse em você, ele tem que ir atrás de você. Normalmente tem uma coisa que eles gostam. Pode ser uma característica mental, um jeito espiritual, pode ser uma característica física. Eles têm aquele padrão que eles gostam daquela coisa e eles querem aquilo e eles não aceitam menos que aquilo e aí eles vão atrás de você quando eles querem, né? Não adianta você ficar dando em cima de escorpião demais, ainda mais que eles vão achar muito fácil e eles vão achar sem desafio e não vai rolar. Não vai ter o que ele gosta. Ele gosta de perseguir a pessoa que ele ficou afim e que ele sentiu que tinha aquela conexão, que tinha aquela coisa exata, específica que ele gosta e acabou. Eles também são muito compassivos, eles são muito sensíveis, muito emocionais e eles se magoam facilmente, mas eles escondem. Então, muitas vezes, após uma crise, após uma briga, eles olham para você e veem que aconteceu aquele problema, né? E aí eles falam assim, nossa, mas coitada dessa pessoa, deixa eu cuidar dessa pessoa. E aí eles podem se conectar com você por causa de um problema que aconteceu, assim. Porque a casa 8 de escorpião está muito relacionada a crises também, é um signo de muita crise. Então, assim, se tiver algum momento de crise, alguma dificuldade na vida que eles têm que enfrentar junto com você, eles podem gostar de você por causa disso. Eles podem também, de repente, ver alguma fraqueza, se eles sentirem compaixão por você, se eles sentirem assim, nossa, essa pessoa precisa da minha ajuda, eles podem se conectar muito a você também. Só que não é um artifício que eu posso falar pra vocês, faça isso pra conquistar um escorpiano, porque ele também pode te achar fraco, né? Ele pode ver aquela fraqueza e sentir compaixão e querer ajudar, e por outro lado ele pode te achar simplesmente muito fraco e não digno dele. Escorpianos odeiam mentira, eles enxergam todo mundo muito bem. E se você tentar mentir ou manipular um escorpiano, fazer alguma coisa só para ele agradar, ele vai enxergar e ele odeia mentira. Seja sempre sincero, mas não fale tudo. Seja evasivo, mas sincero, porque tem que ter o desafio. Seja verdadeiro, né? Mostre quem você é, mas sem mostrar tudo. Seja misterioso. Eles gostam de mistério, eles precisam de mistério. Curta assuntos de mistério, de esoterismo, assim, depende do que ele gosta. Às vezes ele pode ser simplesmente muito científico e gostar de investigar coisas científicas, né? Mas o que quer que seja que ele goste de investigar, goste daquela coisa, tenha interesse naquela coisa, busque aquela coisa com ele. Curta, né? Eles costumam gostar, às vezes vão pro lado científico, mas costumam gostar de assuntos de ocultismo, de magia, de astrologia. Então,
embarque nessa com eles também, se você gosta, acho que você gosta porque você tá aqui, fale pra ele a respeito dessas coisas, que ele também vai gostar de você. Mas e como conquistar um escorpiano com Vênus em Escorpião? Bom, esses vão ser muito escorpianos mesmo. Se eles forem pro lado ruim, Vênus em Escorpião é um posicionamento difícil, tá? É aquela pessoa que não vai ter tanto aquela leveza de relacionamento como Vênus em Libra, que seria o ideal para Vênus, né? Não vai ter aquela coisa assim de saber lidar, de saber compreender, né? De saber se conectar com o outro. Vai ser uma pessoa realmente com muito medo do amor, né? Escorpião é um signo de muito medo. Vai ser aquela pessoa com muita dificuldade de se entregar. Uma pessoa que, se ela já foi machucada alguma vez na vida dela, ela pode ter uma dificuldade enorme com isso, sabe? De se entregar mesmo. Ela pode não conseguir confiar em ninguém. Leva muito tempo, sabe? Essa pessoa confiar em você. E também é ainda mais forte essa coisa dela ter que gostar, de ter que ter um padrão, de ter que ter uma atração da parte dela. Ela tem que achar que você está ao nível dela, de alguma forma. Eu já vi escorpiano com Vênus em Escorpião, que, por exemplo, precisa de pessoas absolutamente problemáticas ao lado para poder cuidar, porque esse é o padrão que essa pessoa colocou na cabeça. Eu também já vi escorpiano com Vênus em Escorpião, que é praticamente leonino, de querer aquela pessoa totalmente, sabe, no padrão de beleza, no padrão de tudo pra agradar. Mas sempre vai ter que ter o que eles gostam. Preferencialmente com muito tabu, né, com uma boa dose de conexão espiritual, muito mais do que conexão sexual. A conexão sexual tem que ter, mas ela é um dos meios que possibilitam uma conexão espiritual, emocional, até mesmo mental. Eles gostam de ver tudo a respeito do outro, eles precisam ver tudo a respeito do outro, eles precisam que o outro veja tudo neles, assim, tem que ter simbiose, sabe? Um tem que virar o outro tem que virar o um, e tem que ser aquela coisa muito louca. Tem que ter muito mistério, tem que ter muita profundidade em tudo. Eles não vão suportar qualquer tipo de futilidade, de superficialidade. Eles não suportam isso, não suportam mentira, sabe? Para eles tudo tem que ser a verdade e ponto. E não tem nada além da verdade quando se trata de um escorpiano com Vênus em Escorpião. No lado ruim, se eles não souberem levar essa energia, eles vão gostar muito de jogos psicológicos, eles vão gostar muito de manipular, eles vão, sabe, ser realmente complicado. É complicado relacionar com essa pessoa se ela estiver no lado ruim, porque ela vai sempre buscar algo meio doente, aquele relacionamento que um fica fazendo jogo com o outro e manipulando o outro e causando ciúme no outro e etc, né? Então, assim, aquela vai para um lado muito problemático. Agora, se o escorpiano souber ir para um lado positivo, né, se ele souber usar o conhecimento dele a respeito do outro, se ele souber aos poucos se abrir, e você que está interessado numa pessoa, num escorpiano com Vênus em Escorpião, né, se você souber ter paciência, né, para esperar o tempo dessa pessoa, para esperar ela se abrir, mostrar o mundo dela, aí realmente é uma conexão fantástica que você pode ter, mas você tem sempre que lembrar de não mostrar tudo, né? De ter sempre um mistério, de ter sempre uma dificuldade, para eles não se cansarem também. A gente não pode esquecer que tem Marte aqui nessa história, e Marte cansa, né? Ele quer partir para a próxima conquista, então tem que ter aquele mistério, aquela coisa, sabe, que eles não conseguem muito bem entender. Muitas vezes, por exemplo, eles podem gostar de você quando eles notam que tem outra pessoa interessada em você. Aí eles ficam assim, peraí, mas tem algo bom ali, sabe? Tem alguém ali que tá gostando dessa pessoa porque tem algo bom, quer entrar na competição. E escorpião não entra numa briga pra perder. Então, tem que ter paciência pra eles chegarem também. Assim, quando eles chegam com tudo, só que eles não chegam numa pessoa se eles acharem que tem o risco deles tomarem fora, né? Eles são muito orgulhosos também. E se eles se sentirem assim, por exemplo, se eles sentirem que eles tomaram fora, eles vão ficar com um orgulho ferido, horroroso, e eles vão querer
mostrar pra todo mundo que foram eles que deram fora, que eles não queriam, né? Então você tem que ter muita paciência com o jeito deles. Na hora que eles chegam, eles que têm que chegar, eles que têm que ter o interesse. E na hora que eles chegam, não mostre tudo de cara, mas nunca minta, tá? E evite jogos, né? Evite jogos mentais, jogos psicológicos, para não entrar nessa energia ruim, né? Quando a gente tem energias complicadas, a gente tem que saber usar o lado bom delas. Então, use o poder investigativo dessa pessoa, use o interesse dessa pessoa, a profundidade, a emoção, sabe, a sensibilidade, o carinho, use tudo isso pro bem, né? Sem entrar no lado louco da coisa, sem entrar no lado mental da coisa, sem levar pro problema de manipulações, de joguinhos, de ciúmes, etc, né? Aí vai ser muito legal, né? Aí um vai fazer muito bem pro outro, assim. Uma pessoa com Vênus em Escorpião precisa de alguém que saiba enxergar a profundidade, que saiba valorizar a conexão, mas que saiba ser um pouco mais leve também, sem fazer jogos, né? Para eles poderem se equilibrar de uma forma legal. Se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonymous@gmail.com e eu gostaria de fazer um convite para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar a divulgar muito para manter o projeto, que tá ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês